Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. Buda, o ser iluminado, aquela que acorda, que desperta, Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade que vive em harmonia. Nem sempre muita harmonia, mas a gente tem que procurar harmonia. Porque, na verdade, a Sangha, se ela começa entre aqueles que eram os primeiros discípulos de Buda, os primeiros seguidores, alguns que se tornaram monásticos, outros não, sempre a Sangha ela é composta de monges e monjas, leigos e leigas. Então, a Sangha não é só de monásticos. Uma Sangha, uma comunidade, tem que ter os 4 tipos que nós chamamos de bodhisattvas, de seres iluminados. Aqueles que fazem o voto monástico e aqueles que, sem fazer o voto monástico, cuidando da sua família, da sua casa, das suas necessidades, eles praticam o Dharma de Buda, se tornam emissários desses ensinamentos, né? Então, Buda, Dharma e Sangha, chamadas 3 joias. Hoje nós estamos aqui ao vivo na Rádio Mundial. Se você estiver nos vendo Facebook Live, é possível você nos acompanhar, fazer perguntas. O Nilo está aqui procurando vocês no celular, já ele vai encontrar. E nós vamos poder nos comunicar. Mas se você quiser telefonar, o telefone do ouvinte é 3171-0221. E tenho boas notícias. Eu acabei de voltar do Rio Grande do Sul, onde eu fiz várias palestras. A primeira delas foi na PUC. Foi muito bonito. A gente falou um pouco sobre ética e felicidade. O auditório da PUC estava completamente lotado. Tive a bênção de poder falar com o reitor da universidade, em que ele me falou coisas que eu desconhecia e que achei tão bonito. Ele diz que muitas vezes Deus é considerado como esse útero sagrado. Olha que bonito. Deus como útero sagrado, como feminino, onde tudo é gerado. Não é lindo isto? E, ao mesmo tempo, muitas vezes é chamado de Abba. Abba quer dizer papai, papaizinho. Então, um relacionamento com o sagrado, que é mais macio, que é mais doce, que é mais terno do que medo, do que repreensão, não é verdade? Qual é o relacionamento que nós criamos com nossos filhos, com nossos pais? É um relacionamento de ter medo? Me obedeça, senão você apanha, senão vai ter restrições? Ou será que é um outro tipo de relacionamento mais amoroso e terno? Quando eu estava no Zen Center de Los Angeles, onde eu comecei as minhas práticas, quando eu pedi para ser monja, eu fiquei 1 ano trabalhando na casa do nosso professor. Nosso professor era casado, naquela época tinha 2 filhos, uma filha e um menino, e a esposa dele acabou engravidando da 3ª menina. E nessa época, eu lembro de uma jovem, nós íamos fazer uma liturgia, ela estava com muito medo, muito aflita, porque, eu vou fazer essa liturgia, eu tenho que fazer isso, tenho que levar um incenso, como é que eu faço? Eu falei, você sabe para quem você está levando incenso? Para o nosso mestre. E quem é o nosso mestre? Se não um homem, um ser humano, um monge capaz de ver tudo. Não há nada escondido dele. Você tem que ter confiança de que ele vê você, mais do que você mesma se vê. Por isso não há nada a temer. E foi muito bonito, sabe? Porque toda aquela aflição que ela tinha, ansiedade de querer atender o mestre, fazer direitinho para o mestre, se foi na medida que percebeu que o mestre é aquilo que tudo compreende e que tudo fica transparente, que é capaz de saber e ver como ela está e como se manifesta. Então é importante perceber isto. E assim é a nossa relação com o sagrado. Este sagrado que tudo vê, que tudo sabe, que tudo compreende, que não está aí só para julgar e condenar você. Pelo contrário, como fazer com que cada um de nós acorde, desperte para a sabedoria perfeita. Então foi muito bom esse nosso encontro na PUC do Rio Grande do Sul. Agradeço muito o encontro com o senhor reitor e também com o pessoal, os professores que me convidaram, o professor Francisco Kerr, que tive a bênção depois de fazer o casamento dele no dia 9. São as coisas da vida, né? Que você nem sabe como é que elas vão se dar.
Fiz uma palestra que me surpreendeu muito, chama Auditório Araújo Viana, que fica dentro de um parque em Porto Alegre. Era um auditório para 3.000 pessoas, eles tiveram que colocar mais 300 cadeiras, porque houve uma solicitação muito grande. A moça que organizava o teatro disse: Monja, se fizesse 2 dias seguidos, lotaria. E o que eu vejo com isto? Que as pessoas estão muito à procura de ensinamentos que nos libertem, que nos deem mais leveza, mais alegria de viver. Era o Dia Internacional das Mulheres, foi dia 8, e eu falei exatamente isso. Qual é o papel da mulher hoje no mundo? Nós criamos as causas e condições para a equidade, nunca igualdade, não somos iguais, mas ter mesmo valor, capacidade de estudo, de discernimento. Nada disso deve ser inferior a do masculino, não é verdade? E, ao mesmo tempo, não permitir abusos de nenhuma forma. Mas isto eu falo para homens e mulheres. Ninguém deve ser abusado por ninguém, ninguém deve ser maltratado por ninguém. Nós devemos nos respeitar mutuamente. Quando eu era jovem, eu tinha uma grande amiga que fazia parte do movimento feminino na França e me levou a conhecer pessoas que participavam desse grupo. Eu as conheci, fiquei muito honrada, mas desde aquela época eu dizia: o meu movimento não é feminista, meu movimento é da libertação do ser humano. Quero homens e mulheres despertos, porque não adianta dizer que uma mulher ela quer ter uma posição social se o seu marido não concorda, se o seu filho não admite, então não vai funcionar. Nós precisamos de uma sociedade onde todos os seres acordem, despertem e vivam em harmonia e respeito uns com os outros, podendo dialogar. Nós, às vezes, só dialogamos pelo WhatsApp, não é mesmo? Pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós ficamos mandando mensagens, conversando uns com os outros à distância. E eu conheço pessoas que dizem assim, quando vão numa refeição, num grupo juntos, numa reunião, dizem assim: esquece o celular. Nós vamos ficar pelo menos 1 hora juntos, olhando uns para os outros, conversando. Aquilo que você iria digitar, você olha e fala para mim. E eu olho e falo para você. E pode ser muito gostoso, porque a gente está desaprendendo um pouco a conversar, a olhar para o outro, a ser verdadeiro. Os nossos olhos nunca mentem, nem o corpo. As nossas formas mentais, como você senta, como você se mexe, mostra conforto ou desconforto, não é verdade? Mas na distância de um celular, na distância de que não esteja ao vivo alguém, nós podemos imaginar coisas que às vezes não são reais. E aí corremos um risco de ter uma decepção. E a gente só tem decepção porque criou uma ilusão, uma ideia falsa da realidade. Toda a minha prática, todo este momento zen é para dizer a você: acorda, desperta, veja o que é assim como é, sem julgamento. Mas faça escolhas a partir dos seus princípios e valores. O que você quer desenvolver em você e o que você não quer desenvolver. E quando você vê alguém fazendo alguma coisa que é fora dos seus princípios e valores, saiba falar com essa pessoa. Não com raiva, com ódio, mas apenas procura dar um toque. E às vezes esses toques têm que ser feitos de maneira até meio absurda, porque às vezes é só através do teatro do absurdo que nós podemos demonstrar quando a pessoa está sendo absurda na sua maneira de manifestar. Boa noite, Nilo, como é que você está? Boa noite, Luci, boa noite a todos, uma boa semana desde já. Temos a companhia aqui de Florianópolis, a Lígia lá da Ilha da Madeira está sempre conosco. É, Lígia. A Cristiana mandou um gachô aqui, mesmo de São Paulo, na capital. E a Stacy está em Minas Gerais nos acompanhando. Rushi, o Heitor, cuja mãe hoje está fazendo 50 anos, é a Sandra, pede uma bênção de aniversário, mas ele também gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver com o aniversário dela, porque ele diz que
enquanto estávamos conversando ontem, ela compartilhou que sente um certo desconforto, ao mesmo tempo em que jamais imaginou chegar aos 50 anos, ela não está feliz com a vida financeira e esperava que fosse diferente. Sandra, primeiro, meus parabéns. 50 anos, um número redondo, bonito, lindo, é meio século. Veja as coisas boas que você fez. Você tem um filho, esse filho bonito que está pedindo uma bênção para você. Essa não é a maior riqueza que você possa ter nesse mundo? Um filho que ama você, que respeita você e que quer bênçãos de sabedoria, de saúde, de felicidades e de prosperidade, por que não? Que tudo isso recaia sobre você no seu dia de aniversário. Que seja feliz e que tenha a capacidade de perceber que a vida é belíssima. Ela às vezes não é como nós gostaríamos que fosse, mas ela é como ela é. E o que você faz para melhorar a sua condição financeira? Em vez de apenas dizer não é como eu gostaria que fosse, o que eu posso fazer? Mas você é feliz? Você encontra um estado de plenitude na sua existência? Será que isso não vale muito mais do que alguém que tenha corrido a vida inteira atrás de algumas moedas e que pudesse agora, com 50 anos, estar contando as moedas sem ter visto o olhar do seu filho, sem ter brincado com ele, porque estava tão ocupada querendo produzir renda? Pense um pouco nisto. Foram as suas opções que fizeram você chegar aos 50 anos nesta condição. E se você quer mudá-la, faça por mudança. Parabéns. Rochi, a Janete está conosco, deixa eu ver, de João Pessoa, manda um abraço. Só que ela pergunta o seguinte, o que diz o budismo a respeito do aborto? Do aborto? Bom, existe o aborto natural e o aborto provocado. O aborto às vezes acontece. Nós oramos pelos bebezinhos que não se formaram completamente. Nós chamamos de criança da água. E as crianças da água têm até templos especiais no Japão para as crianças da água. E temos protetores. O Jizo Bosatsu é um bodhisattva, um ser iluminado, que é chamado protetor da terra. É um dos protetores das crianças que não se formaram completamente e morreram antes de se tornar um ser humano completo. E há também Kanon Bodhisattva, que é o Bodhisattva da compaixão. Tem templo no Japão, que é um templo de Kanon apenas para crianças que foram abortos, fetos abortados. Então, tem tanto o aborto natural, significa o quê? Que o tempo de vida daquela forma de vida foi limitada a dias, semanas, meses. E as famílias continuam orando sempre. Às vezes faz até um tabletinho memorial, às vezes não tem nem nome da família, né? Uma criança d'água da família tal, por exemplo, né? Então isso é uma maneira que se faz. Você agradece aquela forma de vida que deu até uma sensação de ser mãe, uma esperança de ser mãe e pai, mas que não acabou não se concretizando. E quando as causas e condições não são favoráveis para que alguém possa completar uma gravidez, isso vai depender muito de caso por caso. Não se é nem a favor nem contra o aborto. Em que circunstância se recomendaria que esta forma de vida, que esse processo de gestação fosse interrompido? Em cada país tem legislação para isto, tem médicos que pensam sobre isso de forma diferente, em países diferentes. No Japão, o aborto ele não é criminalizado. Não significa que é liberado. Não é crime, porque países que passaram por grandes guerras, com a fome terrível, e não havia condições de gerar filhos em determinados momentos, então, era permitido que a pessoa fizesse a escolha de fazer o aborto, de impedir que aquele ser viesse ao mundo. Mas isto não é considerado crime, mas não é a liberação do aborto. Todo mundo que quiser faça aborto. A situação que nós temos aqui no Brasil, onde o aborto ainda é considerado um crime, não é permitido, a não ser que tenha certas deficiências já comprovadas anteriormente, mesmo assim há pessoas que optam por ter o bebê,
ele vai depender muito de você ter a sua compreensão, porque o que algumas mulheres fazem, infelizmente, o que a gente vê chegar nos hospitais, são mulheres que, não querendo ter o filho, usam meios extremos de provocar um aborto, que algumas causam a própria morte da mãe também. Então, pensando nesse quadro, nós teríamos que criar causas e condições que as mulheres pudessem consultar médicos hábeis, que tenham capacidade de uma boa educação na bioética, a ética da vida, e que pudessem ser devidamente orientadas para quando poderia ser feito ou não um aborto, mas seja qual for, se é o aborto provocado ou se é o aborto natural, nós sempre, como budistas, oramos por todas as formas de vida que não se manifestaram, que tiveram começo, meio e fim. Muito bem, Nilo, temos... A Sandra, que não é a mãe do Heitor, Sim. ela diz que o marido chega em casa e nunca tem assunto, mas que fora de casa ele é outra pessoa. E ela fica triste com isso, não sabe nem o que fazer mais. É porque a intimidade às vezes causa isso, né? Então, tão íntimos, ele já sabe tudo o que você pensa e você, de uma certa forma, já sabe mais ou menos tudo o que ele pensa. Talvez todos os assuntos que ele já conversou com você e que houve um momento que você se interessou e achou divertido. E outro momento que você falou, já ouvi isso. E um terceiro momento você disse, puxa, não aguento mais essa conversa. E ele resolveu não conversar mais com você. Então, preste atenção onde foi que vocês dois juntos romperam esse laço do diálogo. Não é uma coisa unilateral. Talvez os assuntos que ele tenha a conversar com pessoas que nunca o ouviram sejam aqueles assuntos que você tão bem conhece. Você é capaz de querer ouvi-lo de novo? É só isto. Peça para ele recontar uma história que você já ouviu 1000 vezes, mas que você sente prazer no som da sua voz. Tente modificar isso. Cohen, falando da prática do zazen. O Tiago diz que gosta de praticar o zazen, mas sente muita dor na lombar após a prática. Ele pergunta, é problema de postura ou a dor faz parte da prática? Não. Definitivamente, se você tem muita dor na lombar, você não está com a postura correta. Então, a postura correta, você não deve forçar a coluna vertebral. Quando você senta, quer seja numa cadeira, quer seja num banquinho ou numa almofada, é importante que você forme um triângulo de base, ou seja, se quem senta numa almofada, por exemplo, os joelhos ficam para o ar, não serve. Os joelhos têm que chegar no chão. E não é todo mundo que consegue. Então, e a coluna vertebral tem que estar alongada e corretamente postada. Então, não force para frente a sua coluna. Você, pelo contrário, procura mantê-la mais retinha possível. E veja o que você está fazendo que está causando essa tensão. Às vezes é isso, se você senta na almofada e os joelhos estão para cima, vai dar dor na lombar e nas costas. Trabalhe também o seu abdômen. Um abdômen que tenha capacidade de boa contração, que tenha uma musculação firme, ele vai facilitar a postura das costas. Parece que não, mas é. O nosso corpo é um corpo uno, e você tendo uma área do corpo que esteja flácida, ela vai encontrar flacidez nas costas. Então, sente menos tempo, procure ajeitar melhor a sua postura, verifique, vá a algum lugar onde alguém possa ver a sua postura. Se você mora em São Paulo, visite a nossa comunidade, tem sábados às 18 horas e domingo às 11 horas da manhã, chama Zazen para Iniciantes, aula prática de meditação, e peça ao monitor que verifique a sua postura. E diga à pessoa que estiver lá dessa dor nas costas, para que ele possa verificar o que é que está causando. E quero lembrar a todos vocês que esta quinta-feira, nós temos a palestra da monja Zenchu. Toda quinta-feira, no templo, a palestra da monja Zenchu. É uma palestra muito agradável sobre os ensinamentos de Buda. Cohen, a Rosa está em Rancho Queimado e está meio chocada porque na atual situação as pessoas não ouvem, não leem, não prestam atenção. Então ela pergunta, se já está assim, o que esperar da sociedade futura? Mas é questão de esperar. Nós estamos construindo a sociedade futura, nós não estamos esperando. E se você quer saber sobre esperança, de esperançar, eu acredito muito. Eu estive esses dias nas universidades, lá na PUC, depois eu estive na Unicinos, lá em São Leopoldo também, no Rio Grande do Sul,
E é uma coisa muito extraordinária, principalmente falando com professores e com os reitores, dessa crença nessa juventude que está vindo com muito vigor, com muito questionamento, com muito interesse pela vida, pelo meio ambiente, pelas questões sociais. Parece que está todo mundo se distanciando, mas não é bem assim. Talvez leia-se menos livros muito grandes, porque estamos reaprendendo a ler. É uma pena que em São Paulo algumas livrarias fecharam, mas é uma maravilha também saber como a leitura pode causar transformações e mudanças até psíquicas, emocionais. Hoje fui entrevistada por um jovem, o Ricardo. E o Ricardo faz um trabalho, está até na AACD, com crianças e parentes, através da leitura, para dar um bem-estar. Nós lemos nos hospitais. O trabalho voluntário que fazemos no Hospital Emílio Ribas é leitura para os pacientes. É tão importante a leitura. Então, se existe esse trabalho, é porque ainda existe alguém que quer ouvir, que quer. Tem pessoas que não sabem ler. Os meus livros agora vão ser audiolivros também, para as pessoas que têm deficiência visual poderem conhecer o trabalho. Então, eu acho que tem as duas coisas simultaneamente ocorrendo. Existem pessoas que estão se desinteressando pelo pensamento, pela reflexão, e, por outro lado, tem muitas se interessando. Veja, grandes filósofos, o Pondé, o professor Clóvis de Barros Filho, o professor Cortella, o Leandro Carnal, todos eles agora têm grandes audiências, são palestrantes em teatros lotados, porque as pessoas querem filosofar, querem conhecer melhor a vida, o que é isto, porque estamos aqui. Veja que está bonito, não está feio não. Eu acho que vai ser cada vez melhor. Eu espero e construo para isto. Espera-se e constrói-se. É isso. A Alexandra está em Campo Grande e ela gostaria, ela está preocupada, porque ela gostaria de saber como descobrir se fizeram macumba para ela e como desfazer. Fecha o corpo, filha querida. Fechar o corpo é uma coisa assim, você pega a sua mão, junta todos os dedinhos, deixa eles bem juntinhos, assim, fechadinhos, e reza. Se você é católica, reza uma Ave Maria, um Padre Nosso. Se você é de qualquer outra tradição, reza com força e pede assim, tudo que é prejudicial que saia de mim, que não venha até mim. Em japonês tem uma frase que fala Goboku, e sai daimasa eisho joju, que tudo que é mal, que é prejudicial, seja afastado de você definitivamente. Esses são meus votos. Aproveito para dar um recado de uma grande amiga minha que viaja muito comigo, que é a Rosa Maria de Oliveira. A Rosa Maria de Oliveira está organizando um programa que chama Zen Yoga em Fortaleza. Sou eu com o professor Marcos Rojo, que é um grande professor de yoga. Vai ser de 15 a 18 de agosto, no Hotel Vila Galé, na Praia do Futuro. E ela pede para vocês que quem se inscrever até dia 17 de março tem 10% de desconto, acho que é isso. E as inscrições são pelo site chamado Simpla, sympla.com.br. Então, se você tem interesses em yoga, vai ser em Fortaleza, em agosto, eu e o professor Marcos Rojo, recado dado por Dona Rosa, que pediu. Elismar, finalmente estamos no último minuto do programa, mas ainda dá para abordar a situação, acredito. O Elismar está em Brasília, diz que foi alcoólatra por 16 anos, mas começou a meditar há 2 anos e depois disso perdeu a vontade de beber. Ele pergunta, uma coisa está ligada à outra? Ah, que bonito! Nós começamos a perceber o que a vontade, tanto de beber, de fumar, de qualquer vício que a gente possa ter adquirido, hábitos que adquirem e que são até fisiológicos, acabam se tornando, se você resolve que você não quer mais fazê-lo, ele vai acontecer naturalmente. A meditação nos coloca num plano diferente de consciência e ela pode ser uma capacitadora da transformação pessoal e social do mundo. Eu acredito nisto, que se nós tivermos mais pessoas meditando no mundo, nós vamos ter sociedades mais justas, mais harmoniosas e menos viciantes ou viciosas, porque as pessoas vão poder demonstrar sua sensibilidade sem necessidade de nada extra, sem muito álcool, sem muita droga, mas apenas com oxigênio puro
vivendo em plenitude e harmonia. Que assim seja. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.